esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fortalece os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalece os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalece os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalece os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa 11ª semana do tempo comum, nós ainda estamos contemplando, escutando, sendo formados pelo Evangelho de Mateus, de uma maneira específica, o Sermão da Montanha, e agora começamos a adentrar o segundo livro dos Reis, onde aparece a figura do profeta Eliseu. Mas, antes de ir na primeira leitura, é importante nós entendermos que dentro do ensinamento de Jesus, no Sermão da Montanha, de uma maneira muito específica no texto sagrado de hoje, quando Jesus está falando das práticas de oração para os seus discípulos, é importante nós percebermos que dentro daquilo que é o nosso próprio combate espiritual, diante daquilo que nós enfrentamos nas nossas realidades, da nossa luta contra o pecado, da nossa luta contra as fraquezas que nós trazemos, nós vemos que Jesus está dando ali a solução, o remédio. Porque as tentações estão concentradas naquelas 3 realidades às quais Jesus foi tentado. Jesus foi tentado por Satanás no deserto, pelo prazer, pelo possuir e pelo poder. E hoje Jesus está ali
na montanha, naquele lugar onde ele escolheu estrategicamente, porque Jesus não tinha um microfone como o Padre Roger tem, um som maravilhoso como esse do Santuário do Pai das Misericórdias, um retorno para ele ouvir a voz dele, um ministério de música que preparava tudo para ele pregar. Não, Jesus achava o lugar melhor para que a voz dele chegasse até aqueles que estavam ali. E ali naquele lugar onde ele fez esse sermão, era o lugar mais adequado para que todos o escutassem. Era uma multidão que estava ali, mas estavam também os seus discípulos, os seus apóstolos. E o que Jesus ensina hoje? 3 práticas de oração. A primeira, você escutou bem o evangelho? A esmola. A segunda, a oração. E a terceira, o jejum. A esmola é exatamente para nos desprender da realidade do possuir. A oração para nos desprender da tentação do poder, de nós acharmos que nós precisamos e que nós temos poder, que nós somos isso, aquilo, e querer. A oração nos faz totalmente dependentes de Deus e nos retira da tentação do poder. E o jejum adestra a realidade do prazer. Comer é prazeroso? É ou não é? Claro que é. Como é bom comer uma comidinha quentinha, um feijãozinho. Ai, meu Deus. Feito na hora ali. Feijão preto. Sou do Rio de Janeiro. Feijoadinha. Dá até fome. É prazeroso. E Jesus está ensinando aos seus como vencer isso. E é muito importante nós percebermos o ensinamento de Jesus. Porém, o ensinamento de Jesus vai além. Jesus vai trazer algo que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada espiritual, na nossa vida de cristãos. Nós precisamos viver aquilo que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Ele vai falar da esmola e nós precisamos olhar para a esmola como essa possibilidade da ajuda financeira. Não é? Alguém te pede uma esmola, você vai lá e dá. É uma obra material, é uma oferta que eu estou dando também para uma pessoa, para ajudar. Mas me encanta muito quando eu leio, e isso eu sempre falei, em muitas pregações já falei, não vou enjoar de falar, me encanta muito quando eu leio os Atos dos Apóstolos, e eu me deparo com o texto sagrado que vai dizer que na época da igreja nascente, da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade. Porque eles eram desprendidos. Eles eram desprendidos, eles sabiam partilhar, eles sabiam colocar tudo em comum e eles não passavam necessidade. Eles não eram dependentes do dinheiro, eles não eram dependentes dos bens materiais, pelo contrário, eles sabiam partilhar. E hoje nós temos essa tendência de ficar presos, amarrados. Nós não sabemos mais partilhar. E quando Jesus fala da esmola, hoje eu estava me perguntando. De manhã eu concelebrei com o Monsenhor Jonas a Bíblia, já estava me preparando, né? Já tinha visualizado as leituras de hoje, né? A gente vai meditando antes, mas eu estava concelebrando com o Monsenhor Jonas, e depois eu fiquei me questionando, porque nós, como cristãos, precisamos fazer sempre 2 perguntas para nós, quando nós fazemos um exame de consciência. E quem fez essas 2 perguntas foi o Senhor, nosso Deus. Quando o Senhor, na brisa da tarde, ele foi passear com Adão no jardim, e Adão estava escondido, a pergunta que Deus fez para Adão foi essa: Adão, onde estás? Isso precisa fazer parte do nosso exame de consciência diária. Onde eu estou? Eu tenho me escondido de Deus? Qual é a realidade? Por que Adão estava escondido? Porque ele tinha feito o que Deus tinha dito para ele que ele não deveria fazer. Ele tinha desobedecido a Deus. E Deus nos pergunta: onde estás? Nós precisamos nos perguntar todos os dias: onde estás? Eu me pergunto: onde estás, Padre Roger? Como está o seu relacionamento com Deus? Você está vivendo aquilo que Deus te indica a viver? Ou você está escondido como Adão?
como se você pudesse se esconder de Deus. Ou você acha que aquelas coisas que você faz, Deus não está vendo, Padre Roger? Estou falando de mim, do meu exame de consciência. A outra pergunta, Deus fez para um outro personagem do livro do Gênesis, para Caim. E aí entra na esmola. Onde está o teu irmão Abel? Nessas noites frias eu pergunto para você, você tem dormido bem? Bem quentinho. Mas será que você tem pensado em pessoas que têm morrido de frio, enquanto o seu guarda-roupa está cheio de roupa de frio que você nem usa? Um monte de cobertor que você nem usa? Será que não te incomoda deitar quentinho na sua cama? Você não se pergunta, não? Ou melhor, não deixa Deus te perguntar, onde está o teu irmão? Acaso eu sou o guarda do meu irmão? Foi isso que respondeu para Deus. Lá, Caim. Ele já tinha matado o irmão dele. Mas acaso eu sou... Jesus hoje está nos questionando com essa palavra que nós devemos dar esmola. E não pensa só na esmola, naquele irmãozinho que fica lá jogando bolinha lá na frente do sinal, cuspindo fogo. Não. Será que eu tenho colocado à disposição dos meus irmãos aquilo que está em excesso na minha vida? Será que não chegou a hora da gente fazer um retiro da Boa Morte, olhar para dentro do nosso guarda-roupa? Deve ter lá blusa de frio mofada, deve ter lá cheio de ácaro, um monte de cobertor que nem está usando. E tem gente morrendo de frio. A gente se escanda, nossa, caiu o dólar, subiu o dólar, nossa, a bolsa não sei o que lá. O mundo não se escandaliza mais quando nem sai às vezes na notícia que alguém morreu de frio porque não tinha uma blusa e não tinha um cobertor para se cobrir. Olha o nível que nós chegamos na nossa humanidade. Capaz dos animais, a gente vê os cachorros, quem está em casa, tinha um monte de cachorro latindo aqui na hora da missa. Os cachorros são mais generosos, às vezes eles dormem até emboladinho um no outro para esquentar o outro do frio. Mais generosos do que o ser humano. Onde está o teu... Nós chegamos num nível de egoísmo, de individualismo, nós chegamos num nível de indiferença, que o Papa Francisco tem criticado tanto, a globalização da indiferença. Onde está o teu irmão? Eu quero perguntar para mim e para você. Onde está o teu irmão que está precisando da sua ajuda, que talvez esteja precisando da sua presença, que talvez esteja precisando daquela roupa que está lá mofando, ou atrás está comendo lá no seu guarda-roupa, naquele cobertor que está sobrando, você está bem bom. Mas eu deito e me pergunto, o que eu posso fazer? E Jesus está dizendo, um cristão precisa viver a prática da esmola. Quem aqui é cristão? Diga aleluia. Agora está com medo de levantar o braço, né? Aleluia, eu sou cristão. Glória a Deus. Mas Jesus ensina algo precioso. Que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Porque a gente parece candidato. A vereador... a prefeito, você tem que divulgar o que você fez, para você ganhar voto. Não, Jesus ensina que não, que a minha mão esquerda não saiba o que fez a direita, porque eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. E o bonito do cristianismo é isso, eu vou fazer até para pessoas que eu nem tenho tanta afetividade, não tem muita admiração, que talvez eu nem tenha muito apreço, mas porque é meu irmão, é filho de Deus, por Deus eu vou fazer. Que às vezes a gente pode ter essa tentação, né? Que morra mesmo. A míngua, olha o que ele fez, falou mal de mim. Então que morra. Ou queimado ou congelado, mas que morra. Às vezes a gente não age como cristão. E Jesus está nos ensinando a agir como cristãos. Nós não precisamos aparecer, quem precisa aparecer é Deus. Quem precisa aparecer quando nós fazemos uma caridade é Deus. Aquela pessoa precisa sentir-se amada por Deus. Fazer por quem não tem nem como
ter uma gratidão no sentido de correspondência, mas fazer por amor. É, meu irmão. A segunda coisa que Jesus indica no texto de hoje é oração, que é extremamente importante para a nossa caminhada, principalmente a oração no secreto. Entra no seu quarto e fala ao teu Deus que está no oculto, no secreto, a intimidade que nós precisamos buscar para neutralizar a tendência que nós temos do poder, de achar que nós somos muita coisa, de orgulho que nós trazemos, de vaidades, de muita coisa que o mundo, a tentação, e nós mesmos dentro da nossa realidade humana, às vezes cultivamos, nos sentimos melhores do que as outras pessoas. A oração nos faz rebaixar-nos, nos faz entender que nós não somos nada, que existe alguém que está no comando de tudo e que esse alguém é muito maior do que eu, é muito mais poderoso que eu. Existem situações que Deus permite na nossa vida que às vezes a gente fala assim, puxa vida, será por que isso? E às vezes a gente não aproveita. Às vezes Deus está dizendo assim, olha rapaz, eu estou querendo te dizer que você não pode, que quem pode sou eu. E às vezes Ele permite. E às vezes a gente não se dobra, aí vai chegar uma hora que o aperto vai ser muito grande, e aí a gente vai se dobrar. A oração nos faz dobrar-nos diante de Deus. E nós não precisamos orar para aparecer, não, para que as pessoas vejam, não. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que tomar cuidado com essa tendência que nós temos de querer aparecer, de que as pessoas vejam, nossa, olha lá, aquele fulano de tal ali é muito de oração. Não. Que Deus nos conheça pela oração. Que Deus me conheça e que eu conheça Ele na intimidade, no relacionamento, no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai que está no oculto. Disse Jesus. Diga para quem está aí do seu lado. Ei, sabia que Deus está na sua casa? Fala para quem está do outro lado. Sabia que Deus está na sua casa? Será que você tem falado com Ele lá? Ai, como que eu queria que nós todos disséssemos assim, a minha casa é casa de oração. Meu Deus, eu te garanto, tudo seria muito diferente dentro da sua casa se você fizesse dela uma igreja. Se você colocasse na sua cabeça que quando você entra no seu quarto, é Jesus que está dizendo, não é o padre que está falando heresia, não. Isso eu não estou dizendo que você não deva ir no Santíssimo, é necessário ir na missa. Não estou tirando aquilo que é o nosso compromisso cristão. Mas saiba, Jesus disse que quando nós entramos no nosso quarto e nós falamos ao nosso Pai, Ele está ali, no nosso quarto, no secreto, na nossa casa, seja na sala, no banheiro. Eu oro bastante no banheiro. Eu aproveito, estou tomando banho e estou ali, porque eu sei que Deus está ali, Ele está me vendo. E me vendo como Ele via Adão. Ele está me enxergando. Entenderam, né? Adão antes do pecado. Antes dele se esconder. Mas aonde nós estivermos, como seria diferente, as batalhas seriam vencidas de uma maneira mais fácil se você fizesse da sua casa uma casa de oração. A minha casa será casa de oração. Como seria saudável se você implantasse na sua casa pelo menos um dia na semana, não vou exagerar não, um dia na semana eu vou rezar o texto em família, pai, mãe e filhos. Será que nós temos orado na hora de comer? Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor me dá. E não me deixa ser egoísta. Me ajuda também a partilhar, porque tem gente que não tem. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de oração. A gente não vai virar lunático, alienígena, tudo. Mas Deus precisa estar em tudo na nossa vida. A gente precisa aprender a agradecer o dia, cansado. Eu deito ali, às vezes nem termino de rezar, mas Senhor, obrigado pelo meu dia. Foi difícil. Hoje, antes de entrar aqui, um irmão falou para mim, meu dia foi difícil.
obrigado. O meu dia foi difícil, mas o Senhor esteve comigo. Lembrei de Deus, pelo menos, de agradecer. Acordei, oh meu Deus, eu estou vivo. Eu posso ser melhor hoje, me ajuda. Viver a intimidade com Deus. Viver essa intimidade com o Senhor. E aí ele vai dizer, nós não precisamos aparecer como os hipócritas. Aqueles que têm duas caras. O que é o hipócrita? Tem duas caras. Fica fingindo na frente dos outros, mas por trás faz um monte de coisa errada. E ele está dizendo, não. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu pai que está no oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a sua recompensa. Amém? Qual a terceira coisa que Jesus ensina hoje? O jejum. Jesus disse para os discípulos que vieram assustados porque não tinham conseguido expulsar um demônio que estava possuindo uma pessoa. E eles falaram, Jesus, mas nós não conseguimos. Jesus disse para ele, existem algumas espécies de demônios que só saem pelo jejum e pela oração. Nós precisamos, meus irmãos, olha, espíritos de adultério, espíritos que têm acorrentado pessoas aos vícios, aquelas realidades mais difíceis, o demônio tenta, mas ele não suporta o jejum, a disciplina. O jejum vai ser uma disciplina para o meu corpo, para a minha vida, para que eu reze mais naquele dia, para que eu doe aquilo que eu ia comer, eu possa ofertar como caridade. Mas nós precisamos voltar a jejuar como povo cristão. Nós precisamos voltar a jejuar, porque o combate espiritual está ficando cada dia mais intenso. E se existem realidades na sua vida que você está vendo, que você tem orado e que não estão melhorando aquela situação, jejue, volte a jejuar. Ai, padre, mas eu tomo remédio. Olha, o padre Jonas tem um livrinho aí que ele escreveu, chamado Práticas de Jejum. Dá para todo mundo jejuar, grávida, quem toma remédio, quem não toma. Faz jejum da igreja. O mais importante é disciplinar, parar com a comelança. Falei de comida no início, até provoquei, né, para chegar no jejum. Falei até de feijoada. Agora eu estou falando. Olha o caminho, você está vendo, nós estamos subindo. Nós precisamos voltar a jejuar. Nós precisamos ser um povo penitente. Pelo menos na sexta-feira. Hoje eu vou jejuar, mas eu tenho dificuldade, eu vou trabalhar, eu fico com problema, me dá dor de cabeça. Eu vou tirar a carne, não vou comer carne nesse dia, vou ofertar pela libertação. Ou eu vou tirar alguma coisa naquele dia. Ah, eu vou fazer jejum a pão e água. Não toma água comendo pão que vai fermentar e você vai ficar com dor de cabeça. O que é jejum a pão e água? Quando eu tenho sede, eu tomo um pouco de água. Se eu tenho fome, eu pego lá e como um pedacinho de pão. Agora, não é tomar água comendo pão. Vai inchar. Aí vai ter que tomar epoclé. Omeprazol. Mas nós precisamos voltar a jejuar. Existem espécies de demônios que só são expulsas da nossa vida e da nossa casa pelo poder do jejum e da oração. Problemas na sexualidade, quem não consegue, jejue. Escravos da pornografia, do sexo, pessoas amarradas nessas áreas. Jejue, meu irmão, se discipline o seu corpo. Antes de ir para o inferno. Porque você está desobedecendo a Deus. Então aproveita enquanto é tempo. Se liberte dessa escravidão. Jesus está dizendo para nós esse caminho. E aí ele vai dizer, olha, não fica de cara feia. Por que você está assim hoje? Ai, não tomei café e nem almocei, estou de jejum. Ah, então, vida. Dia. Estou doido para chegar às 5 horas da tarde que eu vou tirar a barriga da miséria. Que adianta o jejum?
Já tô liga para a mulher, ó, faz comida aí em dobro, porque hoje eu estou de jejum, então, ó. Que adiantou, meu irmão? Vou passar na pizzaria. Não. Que adiantou? Aí pecou pela gula, já era, ó. Vai ser, ao invés de subir no arrebatamento, vai ser puxado para baixo. Nós precisamos entrar, estou falando de uma maneira engraçada para ver se você entende. Mas nós precisamos entender. Nós somos chamados por Jesus a viver isso. Eu fui impactado essa semana, até anotei na minha colinha aqui. Foi dia de Santo Antônio, né? Que dia? Segunda-feira, dia 13. Eu fui celebrar lá em Arapeí, na paróquia Santo Antônio. Tem o pessoal de Areias. Areias que tá, não? Quem está aí mesmo? Hã? É Areia mesmo, né? Areias. Eu fui lá perto da cidade de vocês. Passei lá dentro. Muita curva. E eu dirigindo. Ganhei um peixe de presente. Peixe vivo. Aí trouxe o peixe na sacolinha e o peixe deve ter ficado tonto. O padre dirigindo nas curvas. Mas olha o que Santo Antônio diz. A palavra é viva quando as obras falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Nós estamos saturados de palavras, mas vazios de obra. Nós estamos cansados de blá, 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 blá. Agora aí não é mais blá, 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 não. É mi. Fala e não faz. Os discursos são lindos. As nossas pregações são maravilhosas. A gente até fala que foi legal, mas não coloca em prática. Santo Antônio vai dizer, cessem os discursos. Nós estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por esse motivo, o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em que não encontrou frutos, mas apenas folhas. Aí ele vai falar para os pregadores, mas serve para todo mundo. Diz São Gregório, há uma lei para o pregador, que ele faça aquilo que ele prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina pelas suas obras. É a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós escutamos todo domingo na missa, aquilo que nós aprendemos na catequese, aquilo que a igreja nos chama. Chegou a hora de nós colocarmos em prática e parar de blá, 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 de falar demais. Fala e não faz. Está pior do que os políticos. Vai começar um monte de promessa agora, você vai ver. Tem eleição de prefeito e de vereador. Daqui a pouco você vai ver, todo mundo vai fazer. É só promessa. Nós não podemos ser políticos com Deus. Promete e não faz, não. Nós temos que ser autênticos. Eu digo e faço. E coloco. É tão bonito ver hoje o final do ministério de Elias. Muito bonito ver. Terminou o ministério profético e a profecia tinha que ser continuada por outro profeta. E Deus deu a graça de chamar Eliseu e colocá-lo do lado de Elias. E eu fico pensando, como as obras que Elias fez tocaram no coração de Eliseu. Porque Elias não só falava, mas Elias vivia a profecia. Elias não era um profeta da corte que profetizava para ganhar, para ser rico, para ter bens. Não, Elias foi alimentado por corvo, por um passarinho que trazia para ele comida todo dia e bebia água ali na torrente de Carite. Depois que secou a torrente, o corvo não vinha mais, Deus mandou ele para Sarepta e Elias ficava comendo um pedacinho de pão todo dia e tomando a água daquela viúva que fazia o pão. Aquele homem foi vendo não somente a palavra, mas foi vendo a obra na vida dele. Um homem simples, um homem que se vestia de uma maneira simples, um homem que não tinha manias. E ele foi envolvendo o coração daquele rapaz, que um dia seria um profeta, no lugar de Elias. Até que chegou o grande dia, Deus revelou para Elias. Lá em Jericó tinha uma escola de profetas, 50 filhos de profeta, nós ouvimos ali. E Elias foi avisado que ia ser arrebatado, falou com Eliseu, seguinte, você é arrebatado. Passou por 3 cidades, Jericó, Gilgal e Betel.
Nós chegou lá em Jericó, pode ficar aí, eu vou sozinho. Eliseu falou, de jeito nenhum, eu vou contigo. Porque aquele que não só fala, mas vive, atrai. As pessoas querem estar perto, porque não é só palavra, é vida. E o profeta Elias exalava aquilo que ele falava, a vida dele falava, ele nem precisava falar tanto. E Eliseu falou, não, eu vou estar com você. Aí quando chega em Betel, Elias fala de novo, fica aí, cara, deixa que eu vou sozinho. De jeito nenhum, eu vou contigo. Quando chegou em Gilgal, nós ouvimos hoje, mais uma vez Elias fala com Eliseu, fica aí, e Eliseu fala, pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E aí quando eles chegam na beirada do Jordão, Elias pega o manto, que acho que era feito de pele de carneiro, ele bate na água, o rio se abre, como abriu o mar para Moisés, ou melhor, para Josué passar, ou melhor, Moisés. Josué foi depois. O rio Jordão abriu também para Josué. Mas como Moisés abriu o mar, o rio se abre, Elias e Eliseu passam uma pé enxuto, atravessam, e aí quando chegam do outro lado, Elias pergunta para ele, pode me pedir, o que você quer? Ele podia ter falado, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Eu quero ser o homem mais conhecido da face da terra. E aí ele fala, não, eu quero uma dupla porção do Espírito que conduzia a sua vida, porque eu quero ser igual. Eu não quero só falar, eu quero viver. Eu não quero só fazer, eu quero ser. E aí, a palavra diz que o profeta foi arrebatado numa carruagem de fogo, e o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. E se você for ler a história de Eliseu, você vai ver que ele fez 2 vezes mais tudo aquilo que o profeta Elias tinha feito. Inclusive até depois de morto. Não sei se você já leu o 2º livro dos Reis, mas depois que o profeta Eliseu morreu, uma pessoa tinha morrido, e jogaram o corpo dessa pessoa em cima dos ossos do profeta, e essa pessoa que estava morta ressuscitou ao tocar nos ossos do profeta. Tamanho foi o poder de Deus sobre a vida de Eliseu. Mas o que mais Eliseu queria? Ser como Elias. Alguém que não só fala, mas vive. Alguém que se vê as obras na vida dele. Chega, como diz Santo Antônio, de blá blá blá. É hora da nossa vida falar. É hora da nossa vida ser profecia. É hora da nossa vida ser testemunho. É hora de nós colocarmos em prática isso. Onde está o teu irmão? O que você tem lá na sua casa para contribuir com quem não tem? Onde está o teu irmão? Deus vai ficar te perguntando. Você vai falar igual o Caim? Por acaso, eu sou o guarda do teu irmão. Olha, Caim, o sangue do teu irmão está clamando por mim. A oração e o jejum. Peçamos a Deus hoje uma porção dobrada do Espírito que movia os apóstolos e os primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum. Eram super carismáticos. Até a sombra de Pedro curava. Muito carismáticos. Milagres extraordinários. Aonde aqueles homens passavam, enfermos eram curados, paralíticos se levantavam, cegos enxergavam, os surdos ouviam. Mas existia algo extraordinário. Eles tinham tudo em comum. Os milagres eram só consequência da caridade e do amor que eles partilhavam uns com os outros. Você quer uma porção dobrada? Então fica de pé um pouquinho. Sei que o nosso tempo não é muito longo para nós orarmos, mas feche um pouquinho aí os seus olhos na presença do Senhor. Coloca a mão no seu coração. E diga agora aí para o Senhor, mais profundo da sua alma, que diante dessa palavra, o Padre só foi provocando. O Padre só está provocando com a palavra, porque a palavra já é eficaz por excelência e em plenitude.
Mas o padre foi trazendo a interpretação da palavra, veio explicando, ensinando, para provocar o seu coração a uma reação. E não pode ficar só na palavra hoje. Não pode ser mais uma quarta-feira, ou eu ouvi uma pregação bacana, eu ri legal, o padre fez umas graças. Não, mas é preciso de uma decisão. É preciso que nós tomemos uma decisão. Com a mão no seu coração aí, vai dizendo para o Senhor que você quer entrar na dinâmica do reino. Vai dizendo aí para Ele: eu quero entrar na dinâmica do reino, e o Senhor me chama hoje. Aqueles que fazem parte do seu reino precisam viver essa dinâmica da esmola, da oração, do jejum. Precisam entrar no combate espiritual, e eu quero entrar. Fala para Ele: eu quero entrar no combate espiritual, não para perder, mas para ganhar em teu nome, para ganhar no teu poder. Vai orando agora, eu quero ouvir a sua oração. Vai dizendo agora para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim, eu estou aqui neste santuário, lugar consagrado ao Senhor. E aqui neste lugar consagrado eu quero entregar a minha vida. Aqui neste lugar consagrado eu quero permitir que a sua palavra penetre o meu coração. Vai dizendo para Ele: aqui neste lugar consagrado eu quero permitir que essa palavra modifique a minha história. E de hoje em diante, Senhor, eu quero sair da falação e viver na prática, na minha vida, a partilha dos meus bens. Eu não quero ficar inerte e indiferente às pessoas que estão sofrendo. Eu não quero, Senhor, nesse ano da misericórdia, o Papa Francisco tem nos chamado a dar passos concretos. Eu não quero ficar estagnado. Eu não quero ser como era antes. Que hoje a minha vida mude nessa missa. O Senhor está me chamando a um encontro contigo. Eu quero, Senhor, eu quero dar o passo da partilha, da esmola. Eu quero dar o passo da oração. Eu não quero viver um dia sem orar. Eu quero fazer da minha casa uma casa de oração. Fala aí agora para Deus. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como a sua família vai ser transformada. Que a minha casa seja a casa de oração. Que na minha casa nós aprendamos, Senhor Deus, a agradecer por todo o bem, pelas situações difíceis, mas por todo o bem que o Senhor faz. Eu quero, Senhor, voltar a jejuar. Eu quero voltar, Senhor Deus, a disciplinar o meu corpo, a colocar a minha vida em Tuas mãos, a deixar o Senhor transformar-me. Mas como Eliseu, hoje eu quero agora erguer os meus braços. Vai erguendo os seus braços agora, porque sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos. Vai ficar só no blá 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 mesmo, só na palavra. Mas diga agora para o Senhor: eu quero uma porção dobrada do seu Espírito. Vai falando para Ele agora: eu quero uma porção dobrada do Espírito que o Senhor deu para Pedro, do Espírito que o Senhor deu para Tiago, para João, do Espírito que o Senhor deu para Bartolomeu, para Paulo, para Maria Madalena. Eu quero agora, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero uma porção dobrada na minha vida. Fala para Ele: eu quero ouvir você clamando. Eu quero, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre a minha vida e me retira só da palavra. Que cesse os discursos e que as obras comecem a falar. As obras na minha vida, a minha vida dedicada a Ti, comece a falar. Comece a ser profecia dentro da minha casa. Comece a ser profecia na rua. Comece a ser profecia dentro da igreja. Comece a ser profecia no meu trabalho. Que a minha vida seja profecia na sociedade. Eu quero ser profeta, mas muito mais profeta pelas obras, pelo testemunho, do que pelas palavras. Que a minha vida seja uma profecia. Que a minha vida seja uma profecia. Que eu seja, Senhor, como Eliseu. Que eu seja como Elias. Que a minha vida seja profecia. Por onde eu passar, onde eu caminhar, que eu leve a profecia do amor, a profecia da esperança, a profecia da fé, a profecia dessa caridade. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Manda o seu Espírito Santo. Ergue bem alto os seus braços e diga para o Senhor: eu quero ser batizado com o Espírito Santo nessa noite. Fala para Ele: eu quero, Senhor. E que seja imediato, como Eliseu percebeu. O seu poder agiu, as águas se abriram. Eliseu viu que o poder do Senhor estava sobre ele. E dessa maneira, faz na minha vida essa obra. Eu preciso, Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Faz na minha vida. Vinde curar, vinde
libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Canta forte, incendeia a minha alma, Senhor. Peça para Ele. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu quero ouvir a voz do povo de Deus, daqueles que foram alcançados pela palavra. Incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Ergue bem alto seus braços e diga comigo: Senhor, de hoje em diante, que cessem as palavras e que falem as obras na minha vida e através da minha vida. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que eu recebi nessa noite uma porção dobrada do seu Espírito. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode aplaudir para valer. Aplauda a obra do Senhor na vida do seu irmão. Aplauda a obra do Senhor na sua vida. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.